Olá, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra quem vos fala e eu estou aqui para comentar as questões da semana 1 do PET 1 de Língua Portuguesa de vocês. Acompanhe comigo! Na semana 1, nós temos um gênero textual, que é o conto fantástico, e algumas questões relacionadas a ele. Aqui no PET de vocês, nós temos uma breve descrição do que seria o conto fantástico. Então, o conto fantástico é uma narrativa curta que apresenta personagens que extrapolam os limites da realidade, então fazem coisas absurdas. E os fatos também são igualmente estranhos e inexplicáveis. Os textos são caracterizados por uma realidade não lógica, ou seja, a narrativa se desenrola no mundo irreal, fictício, no mundo dos sonhos, marcado pelo absurdo, pela inverossimilhança e pelas situações e ações extraordinárias. Então, para quem não sabe, gente, um fato é considerado inverossímil quando é impossível de acontecer na realidade. Então, passemos à leitura do resumo, desse conto fantástico As Formigas, de Lígia Fagundes Teles. As Formigas conta a história de duas amigas, primas e universitárias que se mudam para uma pensão. As duas são estudantes, uma de direito e outra de medicina. A pensão é descrita pelo estudante como um ambiente decadente, velho, sombrio e talvez assustador, desses locais onde tudo pode acontecer. As garotas vão se instalar num quarto de pensão e descobrem que o antigo morador deixou lá um caixote com os ossos guardados. A estudante de medicina se interessa em abrir e ver, principalmente depois que descobre que o esqueleto é um artigo raro, já que pertencia a um anão. Durante a noite, o quarto é tomado por um cheiro de bolor e por uma invasão de formigas que não se sabe de onde vem e que toma um recipiente onde está guardados os ossos, embaixo da cama de uma das garotas. O que deixa a narrativa mais intrigante é que na mesma noite a estudante de direito sonhou com um anão, de olhos azuis, olhando para ela. Quando a outra vai investigar na caixa que teria traído as formigas, percebe que a posição dos ossos havia sido alterada, ou seja, os ossos haviam sido mexidos. Será que as formigas conseguiram mexer os ossos? Então, elas mataram os insetos e na manhã seguinte não havia nenhum vestígio das formigas, embora não tenham limpado o local. Na madrugada seguinte, depois de um novo pesadelo, a estudante e sua prima descobrem o retorno das formigas e que mais uma vez a posição do esqueleto foi alterada, parecendo que ele estava sendo reconstituído. Na terceira noite, elas ficam acordadas esperando para ver de onde vinham as formigas, mas adormecem. E quando acordam, ficam apavoradas ao perceber que faltava apenas um osso da perna e outro do braço para que o esqueleto ficasse recomposto. Elas fogem desesperadas da pensão. Da rua, uma das garotas olha para a janela do quarto que estavam hospedadas e avista aqueles olhos as observando. Então vejamos aqui, gente, a questão número 1. Por que o texto lido pode ser considerado como um resumo de um conto fantástico? Quais evidências você tem que, de fato, As Formigas é um conto fantástico, levando em consideração as informações contidas no resumo? Então, gente, o que mostra para mim que se trata de um conto fantástico são os fatos inexplicáveis que vão ocorrendo naquelas 3 noites, Número 2. No texto lido, há uma breve descrição do espaço em que a história se passa. Explique como o espaço é importante para dar à história um clima ainda maior de medo e tensão. Então, voltando ao texto aqui, gente, nós vamos ver o seguinte. O ambiente onde elas estavam, que era a pensão, era decadente, velho, sombrio e talvez assustador, desses locais onde tudo pode acontecer. Então, a descrição do espaço, pessoal, ela é muito importante para uma narrativa, ela é fundamental numa narrativa, pois contextualiza a história, mostra o ambiente em que se dão os fatos. O lugar é antigo, sombrio e os eventos ocorrem durante a noite. Além disso, dentro desses contos fantásticos, os produtores do texto costumam utilizar a escuridão,
como forma de criar tensão na história, né? Para criar uma atmosfera de tensão, uma atmosfera de medo. Bom, pessoal, depois disso nós temos uma tirinha. Vejamos o que ela diz. Ei, Caio, acorda que tá na hora. Sim, é só mais 5 minutos, mãe. Pera aí, ainda é madrugada e eu moro sozinho. Número 3. Identifique na tirinha lida algumas características que também pertencem ao conto fantástico. Então vejam bem, pessoal, ele mora sozinho, aparece uma pessoa do nada, que ele pensa ser a mãe dele, né? E como ela não poderia estar lá, quem seria essa pessoa? Será que seria um fantasma? Então todos esses fatos ajudam a mostrar as características de um conto fantástico, né? O fato dele estar sozinho e aparecer alguém que não poderia estar lá chamando-o, né? Descreva o que faz com que a tirinha deixe de ser normal para tornar-se um texto de suspense. Então nós temos aí o cenário sombrio, né, que ocorre durante a noite, e aparece alguém que não se sabe de onde veio, sugerindo que se trata de um fantasma. Bem, pessoal, vou terminando por aqui, né? São só essas questões para essa semana. E na próxima semana estarei aqui novamente nesse espaço para comentar as questões da semana 2. Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até mais!